imagine o silêncio. Não um silêncio qualquer. O silêncio pesado, opressivo, de um presídio de segurança máxima. O ar parado, cheirando a cloro barato e suor envelhecido. Agora, imagine que a única coisa que separa você de um homem acusado dos crimes mais brutais é uma mesa de fórmica rachada. Ele se chama Elias. Seus olhos não pedem desculpas. Eles consomem. Eles extraem pedaços da sua alma a cada olhar. A luz fluorescente pisca uma vez, duas, e então, o breu absoluto. Os geradores falham, gritos ecoam nas galerias. A escuridão é tão espessa que você pode senti-la na pele. Um veludo negro e aterrorizante. E é nesse vácuo de lei e ordem que você ouve a cadeira dele arrastar. O som é áspero, final. Você não vê ele se mover. Você sente. Sente o calor do corpo dele se aproximando. Sente o cheiro dele, sabão áspero, tabaco e algo indescritivelmente primal. A voz dele surge a centímetros do seu ouvido, um rosnado baixo que vibra no seu osso. É só a luz, doutora. Agora ninguém está nos vendo. O que você faria quando todas as regras desaparecerem? Quando a pessoa que você deveria estar interrogando é a única âncora em um mar de escuridão e medo? Esta é a história de como um apagão pode acender o fogo que consome uma vida inteira. Esta é a história de como a linha mais tênue entre o dever e o desejo, entre a advogada e a mulher, pode ser cruzada no espaço de um suspiro. E esta é a história de Sara, uma mulher que descobriu que as grades mais perigosas não são as que prendem os corpos, são as que prendem a mente. Me chamo Sara e essa é a história que aconteceu comigo. Antes de começarmos, já deixe um like, comente, pois isso ajuda o canal a crescer. E vou te fazer um pedido. Se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma história. O ar-condicionado do escritório sussurrava um mantra constante, cobrindo o silêncio que se instalara dentro de mim. Aos 45 anos, minha vida era uma vitrine de sucesso. As paredes de carvalho do meu gabinete no centro do Rio exibiam diplomas e certificados que contavam uma história de ascensão implacável. A menina de São Gonçalo, que estudava direito com livros emprestados e sobrevivia a sanduíches de mortadela, havia se tornado uma das criminalistas mais temidas e requisitadas da cidade. Eu ganhava causas que outros advogados nem ousavam tocar. Era a minha armadura, a minha fortaleza. Mas toda armadura esconde uma ferida que nunca sara completamente. Antes de Paulo, havia Rogério. Conheci-o aos 22, ainda com o cheiro dos corredores da Faculdade de Direito impregnado nas roupas. Era seguro, estável, previsível. Casar após 4 anos de namoro pareceu o próximo passo lógico, não um passo apaixonado. Montamos um escritório juntos, no centro, uma sociedade profissional que se estendeu para um matrimônio doméstico funcional. Tínhamos jantares, festas, um apartamento em Ipanema, um casamento normal. E foi esta normalidade, essa ausência de fogo, que me levou à beira do abismo. A vida é uma série de fachadas, não é? A minha, então, era um prédio imponente, com uma fachada de vidro espelhado refletindo apenas o que os outros queriam ver. A advogada bem-sucedida, a mulher que tinha tudo. Mas os prédios mais sólidos escondem as fundações mais podres. E as minhas? As minhas foram cavadas na poeira quente de São Gonçalo. Cresci ouvindo o som dos tiroteios como se fossem trovões distantes. Aprendi a estudar com uma vela porque a luz faltava mais do que sobrava. A fome não era só de comida, era de sair dali, de ser alguém. O direito foi minha tábua de salvação. Eu não estudava, eu devorava os livros. Cada artigo, cada lei era um tijolo que eu usava para construir um muro entre eu e o meu passado. E o Rogério era a segurança.
Conheci ele na biblioteca da faculdade. Cheirava a sabão em pó e ambição contida. Era sólido, previsível. O namoro foi doce, sem grandes tempestades. Ele me achava fascinante, uma garota de São Gonçalo que falava como os doutores do centro. O casamento foi a conclusão lógica. Um apartamento claro em Ipanema, jantares com amigos, férias no Nordeste. Era um casamento funcional, como um eletrodoméstico caro. Fazia o que se esperava dele, sem ruídos, sem surpresas. O sexo era, bom, educado, previsível como a agenda dele. Eu me afundei naquela rotina como quem se afunda em um sofá macio depois de um dia longo. Era confortável e eu morria de tédio por dentro. Foi num processo de defesa de um líder de uma facção. Ele se chamava Elias. Seus olhos não pediam desculpas, não demonstravam medo. Havia uma verdade crua e perversa nele que me hipnotizou. Eu, que sempre controlei cada variável, cada argumento, me vi completamente fora de controle. As visitas ao presídio tornaram-se mais frequentes, as conversas mais longas, os olhares mais intensos. Até que numa sala de entrevistas, trancada por dentro, a minha carreira, o meu casamento, a minha vida limpa, desabou sob o peso de um desejo tão sombrio e avassalador que nem eu mesma consegui reconhecer a mulher que eu era. Foi num dia abafado. O ar no presídio já é sempre pesado. Cheirava cloro barato, suor e desespero rançoso. Mas aquele dia estava pior. O sistema de ar-condicionado central estava com problemas e a energia piscava, uma ameaça constante. Eu estava naquela sala de visita, a que eles chamam de sala de advogados. Era uma piada de mau gosto. Uma mesa de fórmica rachada, 2 cadeiras de plástico, uma câmera no canto do teto com uma luzinha vermelha sempre acesa. Sempre. Era o meu farol de civilização, a lembrança de que eu estava do lado de fora daquela jaula. O Elias estava particularmente intenso. O processo era delicado, a acusação pesada. Ele precisava da minha absoluta concentração. Mas eu não conseguia parar de suar. Um suor fino e frio que escorria entre os meus seios sob o blazer cinza de linho que era a minha armadura. Eu via ele notar. Seus olhos, negros como poços sem fundo, paravam na gota que descia pela minha têmpora. Ele não dizia nada, apenas observava. E então, a luz piscou 1, 2 vezes e apagou. Um breu absoluto. O tipo de escuridão que você só encontra em lugares sem janelas, no subsolo do mundo. O silêncio foi tomado por um ruído surdo de geradores tentando ligar e falhando, e depois, gritos. Gritos de homens enjaulados na escuridão. Era infernal. Eu soltei um pequeno grito involuntário. Meu coração disparou. Apertei a pasta de couro contra o peito como um escudo. Calma, doutora. A voz dele surgiu da escuridão à minha frente, calmíssima, como se estivéssemos num café. É só luz. Eles consertam em 10 minutos. Eu não conseguia ver a minha própria mão na frente do meu rosto, mas eu sentia ele. Sentia o calor do corpo dele emanando através da mesa. Sentia o cheiro dele, um sabão áspero, tabaco e algo metálico, primal, que era apenas dele. 10 minutos é muito tempo. Minha voz saiu trêmula, quebrada. A doutora Sara tinha sumido. Sobrou a menina assustada de São Gonçalo. Ouvi o arrastar da cadeira dele. Ele se levantou. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Eu era uma advogada criminalista. Eu sabia das estatísticas, dos perigos, mas o medo que senti não era o medo de ser agredida. Era outro, mais profundo. Ele não tocou em mim, não logo de início. Ele circulou a mesa. Eu conseguia ouvir a respiração dele, lenta e controlada. A minha era um afã. Você passa o dia todo trancada atrás de uma mesa, não é, doutora?
Tudo tão limpinho, tão organizado, tudo sob controle. Um dedo, apenas a ponta de um dedo, áspero, tocou a nuca, onde os meus cabelos estavam presos num coque perfeito. Eu dei um salto, como se tivesse levado um choque. Mas isso aqui? O dedo deslizou com uma pressão hipnótica pela minha coluna sobre o tecido fino do linho que era minha armadura. Isso aqui? Não há o seu mundo de controle. O dedinho parou em cima da minha cintura. É o meu. Ele puxou a cadeira, girou-me para frente dele. Eu ainda não o via, mas sentia o calor do corpo dele de frente para o meu, a poucos centímetros. O ar escapou dos meus pulmões. E no meu mundo, a voz dele era um rosnado baixo. E então, as mãos dele me encontraram. Não foram as mãos de um amante, foram as mãos de um homem que toma posse. Uma agarrou o meu queixo, forçando a minha cabeça para trás. A outra desceu pelo meu pescoço, sobre o meu decote e fechou-se sobre o meu seio, por cima do tecido. A pressão era brutal, possessiva. Eu gemi, não de dor, de um choque de puro êxtase proibido. Ele riu baixo, um som vindo das profundezas. É isso que você quer, não é, doutora? Você não veio aqui por causa do processo, você veio por causa disso. E eu não protestei, não me debati. Uma parte de mim, a parte que construiu a carreira, a vida, estava gritando de horror. Mas outra parte, uma parte mais antiga, mais selvagem, que eu mantivera faminta por anos, acordou com um urro. Ele me puxou para cima da mesa. Os papéis, a pasta, tudo voou. O fórmica era gelada contra as minhas costas. Ele não fez carícias, ele reivindicou. A boca dele encontrou a minha com uma fúria que me fez sangrar os lábios. O sabor era sangue e poder. Suas mãos rasgaram meu linho como se fosse papel. A escuridão era total, amplificando cada som, cada sensação. O roçar do jeans áspero dele contra as minhas pernas nuas. O som da sua respiração acelerada. O meu próprio gemido abafado contra a boca dele. Não foi sexo. Foi um assalto. Foi uma conquista. E eu me rendi completamente. Cada toque rude, cada mordida, cada palavra suja sussurrada no meu ouvido era um martelar que quebrava os cadeados que eu mesma tinha colocado em volta dos meus desejos. Ele não me fez de vítima. Ele me fez de cúmplice. Mostrou-me a fera que eu tinha trancado numa gaiola dourada em Ipanema. Quando a luz voltou, com um estalo súbito e ofensivo, eu estava de pé, encostada na parede, tentando me recompor, o corpo tremendo, o rosto queimando de vergonha e de uma excitação tão avassaladora que eu quase desmaiei. Ele estava sentado de volta à sua cadeira, tão calmo como se nada tivesse acontecido. Apenas os lábios dele estavam um pouco mais vermelhos, e os olhos dele me possuíam ali mesmo, sob a luz crua da lâmpada, diante da câmera que agora gravava tudo de novo. Parece que a luz voltou, doutora. Acho que terminamos por hoje. Saí dali cambaleando. Meu corpo doía de uma maneira que nunca tinha doído, e, pela primeira vez na minha vida adulta, eu me senti completamente, brutalmente viva. Foi a minha queda. E Deus me perdoe. Naquele momento, naquela mesa de fórmica suja, eu amei cada segundo daquela queda. Guardei aquele segredo como se ele fosse uma bomba relógio no centro da nossa casa. Cada tic-tac era o meu próprio coração, acelerado de puro pânico. Foram 3 semanas, 21 dias. Parecia uma eternidade e um piscar de olhos ao mesmo tempo. O Rogério não era um homem de desconfianças. Era metódico, racional. O mundo dele era preto no branco, contratos e cláusulas. Adultério, especialmente daquela natureza bruta arisca,
simplesmente não computava na realidade dele. Ele confiava em mim, cegamente. Essa confiança era um cutelo cego me cortando por dentro. Mas ele notou mudanças. Como não notar? O corpo não mente. A mente pode construir fortalezas, mas a carne tem memória. O sexo com Rogério depois daquela tarde no presídio tornou-se uma tortura silenciosa. Antes era previsível, agora era insuportável. A gentileza dele, o cuidado, os beijos suaves, era como tentar apagar um incêndio florestal com um conta-gotas. Eu mudara. Por dentro, tudo estava diferente, mais áspero, mais urgente. E isso transbordou para a cama, de uma forma doentia e confusa. Uma noite, não sei o que me deu. Ele estava em cima de mim, o ritual habitual, devagar e doce. De repente, a memória da fórmica gelada contra as minhas costas, das mãos do Elias me mobilizando, veio com uma força tão avassaladora que eu reagi. Enterrei meus dedos nas costas dele, não num carinho, mas com uma garra de desespero. Arquei o corpo contra o dele com uma força que não era minha, querendo mais, querendo que doesse, querendo que fosse real. Rogério parou. Parou tudo. Ele se apoiou nos braços e olhou para mim no escuro. Eu conseguia sentir o coração dele batendo forte contra o meu peito. Sara, tudo bem? A voz dele estava cheia de confusão e um fio de alarme. Eu congelei. O choque da minha própria ação me atingiu como um balde de água gelada. A fera que tinha sido solta precisava ser enjaulada de novo, rápido. Desculpa, sussurrei, a voz estrangulada. Foi um reflexo, deve ter sido uma cãibra. Cãibra. A mentira saiu fácil, ácida na minha língua. Ele aceitou. É claro que aceitou. Era a explicação lógica. Ele continuou, mas o ritmo mudou. Foi mais hesitante. E eu me afastei para dentro da minha própria cabeça, fingindo um êxtase que estava a anos-luz de distância. Fingir um orgasmo com o meu próprio marido foi a coisa mais humilhante que eu já fiz. Era a traição dentro da traição. Nos dias seguintes eu evitava o sexo. Dizia que estava cansada, com dor de cabeça, sobrecarregada com o trabalho. Rogério ficou quieto, mas começou a me observar. Não como um marido traído, mas com a preocupação de um parceiro que vê a outra pessoa doente. Você tem estado distante, Sara, disse ele uma manhã, passando manteiga no pão, com uma precisão que de repente me encheu de raiva. É aquele caso do presídio? Tá te afetando mais do que o normal? A ironia foi tão grotesca que eu quase ri na cara dele. Quase gritei. Afetando? Sim, Rogério, está me afetando. Está me afetando de uma maneira que você nunca poderia imaginar. Mas não gritei. Balancei a cabeça, bebi meu café. É só cansaço, prometo. Ele não acreditou totalmente. A confiança dele começou a rachar, não por ciúmes, mas por preocupação. Ele começou a ligar mais para o escritório, a sugerir jantares fora, tentando me tirar daquele estado. A sua bondade era um peso insuportável. Cada gesto de carinho era um sermão silencioso me condenando. Até que um dia ele chegou em casa mais cedo, e eu estava no chuveiro, esfregando a pele até ficar vermelha, tentando apagar a memória do sabão áspero e do tabaco. Deixei a minha bolsa aberta na cama, e dentro dela, misturado com os papéis do processo, estava o crachá de visita do presídio. Não o meu crachá permanente. Um crachá de visita descartável, daqueles que eles dão no dia, com a data daquela tarde sem luz. Ele não me confrontou na hora. Esperou, investigou, checou meus horários, as entradas no presídio. Rogério era um excelente advogado, afinal de contas. E quando ele veio até mim, não foi com raiva. Foi com uma dor tão profunda e silenciosa que me fez desejar que ele tivesse me batido. Ele apenas colocou o crachá em cima da mesa da sala, sobre a revista de arquitetura que eu estava lendo para tentar me aproximar de um mundo que não era o meu. 3 semanas atrás.
ele disse, a voz plana, sem emoção. O gerador do presídio da ilha pegou fogo nesse dia. Ficou sem energia por quase 2 horas. Foi notícia até no jornal. Ele não precisou dizer mais nada. Ele só virou as costas e foi fazer as malas. A precisão do seu fato, a forma metódica como dobrou as camisas, foi a minha sentença. Eu tinha destruído a coisa mais estável da minha vida por 20 minutos de escuridão e verdade selvagem. E pior, uma parte de mim, a parte que ele nunca conheceu, ainda achava que valera a pena. Aquela culpa, ela nunca me deixou. É o alicerce podre de tudo que veio depois. Rogério descobriu. A dor no rosto dele foi o espelho que eu nunca quis ter. Ele não gritou, não chorou, apenas saiu. Seguiu a vida dele como se eu fosse um caso perdido, que ele, num gesto final de decência, arquivou. Eu, porém, nunca fui a mesma. A advogada brilhante continuou, mais feroz do que nunca, usando o trabalho como uma âncora para não se perder completamente na escuridão que agora habitava dentro dela. Até que Paulo apareceu. Paulo não era como nenhum homem que eu já tinha conhecido. Era um arquiteto de fama internacional, com uma mente que desenhava arranha-céus que cortavam as nuvens do rio. Mas era mais do que isso. Ele era um escultor de almas. Ele olhou para a escuridão que eu carregava e não fugiu. Ele acariciou-a. Com um olhar, uma palavra sussurrada no crepúsculo da nossa varanda, ele tinha o dom de desenterrar cada desejo adormecido, cada fantasia proibida que eu tinha trancado a 7 chaves após o desastre com Elias. Ele fez a escuridão parecer um lugar lindo, um refúgio que só nós 2 compartilhávamos. Eu o amava com uma intensidade que doía, uma dependência química que ia além do corpo. Mas Paulo tinha seus próprios demônios, seus próprios segredos. Tudo começou com um telefonema à noite. Um tom de voz sério, profissional. Preciso ir ao escritório, amor. É urgente. Eu entendia. O trabalho exigia. Mas logo o escritório tornou-se um lugar específico. Um prédio em construção no subúrbio. Um projeto importante que só podia ser revisado à noite, quando o canteiro de obras estava parado. As saídas noturnas tornaram-se frequentes. 2, 3 vezes por semana. Eu ficava sozinha na nossa casa ampla e silenciosa, ouvindo o tic-tac do relógio de pêndulo que era um presente dele. A saudade era uma agonia física. A escuridão que ele tanto amava começava a sussurrar dúvidas. Por que sempre à noite? Por que aquele tom de voz ligeiramente distante ao desligar o telefone? Uma terça-feira qualquer, ele tinha saído mais cedo, com um beijo rápido na testa e a promessa de que não iria demorar. A noite caiu e nenhuma notícia. Liguei para o seu celular, direto para o correio de voz. Um frio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado começou a subir pela minha espinha. A advogada criminalista, treinada para desconfiar, para procurar falhas em toda a narrativa, acordou dentro de mim. Decidi agir. Não com um telefonema desesperado, mas com uma prova. Uma prova de amor, de cuidado. Preparei um jantar especial. Uma posta de salmão com ervas finas, o prato dele. Enchi uma marmita de vidro, ainda quente, com todo o carinho. Era a minha desculpa, o meu motivo para aparecer lá e ver com os meus próprios olhos o que tanto prendia o meu marido naquela escuridão suburbana. Chamei um Uber. A viagem foi um suplício. Da zona sul para o subúrbio, o cenário foi mudando drasticamente. Dos prédios reluzentes para as ruas escuras, com poucos postes, o som do funk vindo de alguns bares sendo o único sinal de vida. O motorista olhou para mim pelo retrovisor, estranhando uma mulher da minha idade, com minha roupa de trabalho ainda impecável, indo para aquele lugar, àquela hora, com uma marmita no colo. É aqui, moça. Ele parou num trecho desolado da rua. O número que a senhora pediu. Desci,
o salto alto ecoando no asfalto irregular. A porta do carro se fechou e o Uber partiu, deixando-me mergulhada num silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo latido distante de um cachorro. Olhei para frente, esperando ver os andaimes de uma construção, o esqueleto de um prédio, o portão de um canteiro de obras. Não havia nada. Apenas um terreno baldio, grande, murado, repleto de mato alto que sussurrava ao sabor do vento noturno. No centro, uma árvore solitária e retorcida se destacava contra o céu poluído do rio, que refletia um tom alaranjado sinistro. Meu coração parou. O mundo ao meu redor desfocou. Levei a mão ao bolso, puxei o celular com os dedos trêmulos, marquei o número dele novamente. Direto para o correio de voz. Paulo, onde você tá? Minha voz soou estranha, fraca, no gravador. Eu tô no endereço que você me deu, aquele prédio no subúrbio. Paulo, não é nada aqui, é um terreno vazio. A mensagem foi enviada para o vácuo. A escuridão que ele tanto amava, que ele dizia entender, agora se voltava contra mim, um abismo silencioso e grotesco que engolia todas as certezas que eu tinha. A marmita de vidro, ainda quente, pesava na minha mão como um objeto ridículo, um símbolo patético da minha ingenuidade. O que ele estava construindo aqui? E para quem? O terreno, aquele terreno vazio e amaldiçoado. Ainda segurava a marmita, agora gelada, como um troféu idiota da minha própria estupidez. O vento uivava entre os matos altos e cada som me fazia estremecer. Eu estava prestes a ligar para o Paulo mais uma vez, minha mão trêmula procurando o celular no bolso, quando os faróis cortaram a escuridão. Não era o meu Uber. Era uma SUV preta, opaca, sem placa. Ela parou a poucos metros de mim, a luz dos faróis me cegando, me expondo completamente naquele descampado. A porta do motorista abriu-se. E Elias saiu. Não o Elias do presídio, não o Elias do barraco. Este Elias estava de terno impecável, caro, cortado sob medida. O cabelo, antes rebelde, estava preso num coque perfeito. Ele parecia um empresário bem-sucedido e perigosíssimo. Os olhos, aqueles olhos negros que me consumiram na escuridão, me prenderam agora sob a luz crua dos faróis. Ele não sorriu, apenas olhou com uma ponta de pena? Desprezo? Meu mundo já estava desmoronando, mas então a porta do passageiro abriu-se. E o mundo não apenas desmoronou, ele explodiu em 1 milhão de fragmentos cortantes que se enterraram na minha alma. Foi o Rogério quem saiu. Meu ex-marido, o homem estável, previsível, o advogado metódico de Ipanema. Ele estava vestido de forma casual, mas elegante, um casaco de moletom sobre os ombros. Ele fechou a porta da SUV e veio postar-se ao lado do Elias, não como um refém, não como uma vítima, como um parceiro. Sócios. Eles ficaram lado a lado, olhando para mim. A dupla mais impossível, mais surreal e aterradora que a minha mente poderia conceber. Minhas pernas cederam. Eu caí de joelhos na terra úmida, a marmita de vidro espatifando-se ao meu lado. A comida espalhando-se como entranhas. Um som escapou da minha garganta. Não um grito, mas um ganido de animal ferido de morte. Sara. Foi o Rogério quem falou primeiro. A voz dele era calma, clássica, a mesma que eu ouvi durante anos discutindo jurisprudência. Mas agora tinha uma frieza que eu nunca tinha ouvido. Parece que você finalmente decidiu fazer uma visita ao nosso projeto. Nosso projeto. Eu balbuciei, incapaz de formar palavras, minhas mãos sujas de terra tremendo incontrolavelmente. Olhei de um para o outro, o criminoso e o advogado, o meu demônio e o meu marido. Foi o Elias quem deu um passo à frente. As mãos dele, aquelas mãos que eu conhecia tão bem, estavam nos bolsos do paletó. O Rogério é o cérebro, doutora. Sempre foi. Ele disse como se estivesse explicando um conceito simples a uma criança. Quem você acha que lavava o dinheiro?
Quem você acha que criava as empresas de fachada, os contratos, a papelada bonitinha que fazia tudo parecer legal? Ele deu uma risada baixa, sem humor. O seu casamento normal era a melhor capa que um homem como eu podia desejar. Um advogado respeitável, uma esposa famosa. Ninguém suspeitaria. Rogério ajustou os óculos, um gesto tão familiar que me fez querer vomitar. Você nunca me viu, Sara. Ele continuou, sua voz uma lâmina cirúrgica. Você viu o que queria que visse. Um marido chato e estável. Você estava tão ocupada procurando emoção com os elementos dele. Ele acenou com a cabeça na direção de Elias, que nunca percebeu que a verdadeira emoção, o verdadeiro poder, o verdadeiro perigo, estava do seu lado, o tempo todo, assinando contratos e escolhendo o vinho para o jantar. Elias riu, um sorriso de lobo. Aquele dia no presídio, a queda de energia não foi um acidente, doutora. Foi um ensaio, uma auditoria. O Rogério precisava saber até onde você poderia ir. Se você era aproveitável. Uma advogada criminalista com um segredo tão sujo é um ativo inestimável. Tudo se encaixou com um estalo que doía fisicamente. A queda de energia, a facilidade com que tudo aconteceu, a frieza do Elias depois, a forma como Rogério descobriu tudo, não por acaso. Porque eles tinham planejado, cada passo, cada detalhe. Eu não tinha caído num poço, eu tinha sido conduzida para dentro dele. E Paulo? Onde estava Paulo nisso tudo? Como se lesse meus pensamentos, Rogério falou de novo, sua voz gélida, cortando a noite. O Paulo é um funcionário. Um arquiteto talentoso, sim, pago para desenhar as fachadas legítimas dos nossos negócios e para distrair você, mantê-la emocionalmente instável, ocupada, obcecada, para que você nunca olhasse para trás das cortinas. Elias riu. O chefe que tanto reclama é o seu ex-marido, gata. Sempre foi. Eles não eram dois mundos separados. Eram duas faces da mesma moeda perversa. E eu tinha sido o elo frágil, a peça tola e manipulada que unia tudo. A advogada brilhante, a mulher de sexualidade voraz, reduzida a um fantoche nu e ajoelhado na lama, encarando a horrível, genial e monstruosa obra que o meu próprio marido tinha construído. E no centro daquele terreno vazio, o projeto deles não era um prédio. Era eu. A minha ruína era a sua obra-prima. O que veio a seguir foi o silêncio. O silêncio mais ensurdecedor da minha vida. Só o assobio do vento naquele terreno baldio e o eco das palavras deles explodindo dentro do meu crânio. Eu não chorei, não gritei. O choque era tão absoluto que aniquilou qualquer reação normal. Eu era um vaso vazio, rachado, prestes a se desfazer em pó. Elias deu um passo atrás, tirando um cigarro do bolso. Acendeu-o com calma, a chama iluminando brevemente seu rosto impassível. Ele me observava como um entomologista observa um inseto raro e agora morto, preso por um alfinete. Foi o Rogério quem se moveu. Ele veio até mim, não com raiva, não com ódio, com uma curiosidade clínica. Parou a poucos passos, evitando a comida espalhada no chão. Ele olhou para minha mão, ainda pressionada contra a terra fria, os dedos sujos de lama e restos de vidro. Você veio trazê-lo jantar, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação factual, um fato a ser arquivado. Comovente. Realmente comovente, Sara. A voz dele era a pá que cavava minha cova. Cada palavra era calculada, limpa, precisa. A voz que eu amara, que me acalmara em tantas noites,
agora era o instrumento da minha aniquilação final. Precisamos estabelecer alguns novos parâmetros. Ele continuou, como se estivesse iniciando uma reunião de negócios. O seu valor para nós aumentou exponencialmente esta noite. Agora você não só carrega um segredo sujo, você carrega o segredo. Você sabe. Elias baforou a fumaça para o céu noturno. Isso significa que você está dentro, gata. Até o pescoço. Ou, Rogério acrescentou, suavemente, isso significa que você é um risco operacional inaceitável. A escolha, como sempre, é sua. A escolha. A ilusão de escolha. A mesma que Elias me dera naquela sala escura. A mesma que eu, tola, acreditara ter. Eu forcei-me a levantar a cabeça. Olhei para o rosto do Rogério procurando qualquer traço do homem que dividira minha cama, minha casa, minha vida. Só encontrei o estranho, um estrategista, um arquiteto de um império de sombras, e eu tinha sido um tijolo, útil, descartável na construção dele. O Paulo? Foi a única coisa que consegui forçar para fora da minha garganta, um sussurro rouco. Rogério quase sorriu. Quase. O Paulo está a salvo, trabalhando. Ele é um funcionário leal e caro, muito mais caro do que você imagina. A implicação pairou no ar, pesada e nojenta. O que mais o Paulo fazia por lealdade ao seu chefe? Elias jogou a ponta do cigarro no chão e esmagou-a com a sola do sapato caro. Chega de conversa. A doutora entendeu a mensagem, não entendeu? Ele veio até mim, agachou-se. Seu hálito cheirava a tabaco e menta. Ele não me tocou, apenas sussurrou. Da próxima vez que sentir saudade, não vem aqui, me liga, como antigamente. Ele se levantou e caminhou de volta para Ressilver. Rogério me deu um último olhar. Não havia triunfo nele, não havia remorso. Havia satisfação. A satisfação de um projeto concluído conforme o planejado. Vá para casa, Sara, ele disse com a mesma voz com que me dizia para dirigir com cuidado. Tome um banho. Há uma audiência importante amanhã para o caso do assalto ao banco. Você precisa estar brilhante. A audácia, a frieza. Eles iam me deixar ir porque sabiam que eu não iria à polícia. Como iria? Expor minha própria culpa, meu próprio envolvimento, meu próprio escândalo? Eu era a advogada de defesa deles, agora e para sempre. Presa na teia que eles e eu mesma havíamos tecido. A SUV partiu, os faróis me varrendo uma última vez antes de desaparecerem na escuridão, deixando-me sozinha no terreno vazio. Fiquei ali por não sei quanto tempo, ajoelhada na lama entre os cacos de vidro e a comida estragada. A marmita. A prova do meu amor patético por um homem que era um patoche, por um marido que era um monstro. Quando me levantei, minhas pernas mal me sustentavam. Caminhei até a rua principal, uma sombra, um fantasma. Chamei outro Uber. O motorista olhou para o meu estado, para minha roupa suja de terra e não disse nada. Entrei em casa. A casa que o Rogério pagara. A casa que talvez fosse lavagem de dinheiro. A casa onde o Paulo me amara sob as ordens dele. E eu tomei um banho. Esfreguei a pele até ficar vermelha e crua, vesti um roupão e abri a pasta do assalto ao banco, sentei na minha cama. O caso importante de amanhã. E comecei a trabalhar e, por cima daquela papelada, adormeci. Acordei com uma luz branca. Não era a luz crua do barraco, não era a luz ofensiva que voltou no presídio. Era suave, fluorescente e tranquilizadora. O cheiro não era de desinfetante barato, era de limpeza hospitalar, estéril. E uma voz que eu conhecia profundamente, mas que agora soava diferente, preocupada, genuinamente preocupada. Ela acordou? Doutor, ela está abrindo os olhos? Era o Rogério, meu Rogério, o verdadeiro. Eu piscava, tentando focar. Ele estava ali, ao lado da cama, segurando minha mão,
Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas, a barba por fazer. Ele usava a mesma camisa que vestira no dia do presídio, agora amarrotada. Sara, amor, você tá bem? Você me escuta? Um médico veio, iluminou meus olhos com uma pequena lanterna, fez algumas perguntas. Eu respondi com voz fraca, a cabeça latejando uma dor absurda. Aos poucos, a história foi sendo contada. A queda de energia no presídio. A cadeira de plástico velha e defeituosa quebrando sob mim, minha cabeça batendo com força no chão de concreto. O Elias, longe de ser um predador, tinha batido na porta, gritando por ajuda. Os guardas vieram, a ambulância. Eu estava inconsciente há 2 dias. 2 dias. Tudo tinha sido um sonho. Um sonho vívido, horrível, visceral, alimentado pelo trauma do golpe, pelos meus medos mais profundos, pelas minhas inseguranças. O affair, a queda do meu casamento, o barraco, o Paulo, o terreno vazio, a revelação monstruosa, tudo uma construção febril da minha própria mente em crise. O alívio foi tão avassalador que eu chorei. Chorei como uma criança, segurando a mão do Rogério que me olhava com uma confusão e um amor tão puro que doía. Não havia frieza nele, não havia malícia, apenas o meu marido que quase me perdeu. O Elias não era um criminoso sedutor, era apenas um homem preso. Rogério não era um gênio do mal, era apenas um advogado dedicado que amava sua esposa. O barraco, as drogas, as armas, pesadelos. O Paulo nunca existiu. Ao ser liberada, sentada em casa no nosso sofá com uma xícara de chá quente e o Rogério ao meu lado, eu olhei para ele. Eu sonhei que te perdia, que destruía tudo por um momento de escuridão. Ele segurou a minha mão. Mas não destruiu, Sara. Foi só um sonho, um pesadelo. Estou aqui. Nada disso foi real. Mas era aí que ele se enganava. Foi tudo real, porque um sonho não é apenas uma imagem noturna, é um espelho, um aviso, um campo de treino da alma. Aquele pesadelo foi a mais cruel e a mais valiosa das lições. Ele me mostrou os abismos que minha mente era capaz de criar, as sombras que eu carregava e que, se não confrontadas, poderiam um dia tentar me possuir de verdade. Mostrou-me o valor inestimável do que eu tinha, um amor estável, uma vida honesta, uma carreira construída com integridade, ao me fazer perdê-lo da maneira mais horrível possível. Mostrou-me que a escuridão que eu tanto temia e secretamente achava excitante não tinha glamour algum, era vazia, violenta e barata. Acordar daquele pesadelo não foi apenas retornar à consciência, foi um renascimento. A menina de São Gonçalo ainda estava aqui, mas agora ela não tinha mais medo do seu próprio sucesso. A advogada brilhante estava aqui, mas agora ela não via mais os clientes como personagens de uma fantasia perigosa. Ela os via como pessoas que, como ela, poderiam cair e precisavam de alguém para ajudá-las a se levantar. A esposa estava aqui, e agora ela viu seu marido e não como o previsível, mas como a âncora que a impedia de se perder no mar tempestuoso da sua própria mente. O pesadelo não foi real, mas a transformação que ele causou em mim é a coisa mais real que já vivi. Porque às vezes precisamos visitar o inferno nos nossos sonhos para aprendermos a valorizar o paraíso que já temos acordados. Precisamos enfrentar os monstros da nossa própria criação para perceber que somos mais fortes do que eles. E precisamos quase perder tudo para entender finalmente o valor imensurável do que possuímos. Agora eu não tenho mais medo da escuridão, porque eu já a vi e escolhi a luz. E essa escolha, feita no suor frio de um pesadelo, é a mais poderosa que já fiz. A minha vida não é um caso a ser ganho ou perdido, é um presente a ser vivido. E eu, finalmente, estou acordada para isso.